Graças, paz, abençoados. Amém? Bendito seja o eterno Deus de toda glória, de todo louvor e de todo poder e de toda exaltação. Ele que detém todo o poder, todo o domínio no céu, na terra e debaixo da terra. Toda criatura, todas as criaturas visíveis e invisíveis o louvam e dizendo que ele é santo, é todo-poderoso, é criador, é eterno, é Deus, é Senhor, para a glória do nome dele. Amém? Então, eu quero, desde já, agradecer a Deus pela sua inscrição, né, sua participação, seus comentários coerentes. Louvado seja Deus pela sua vida. E também, desde já, eu quero deixar bem claro aqui que alguns, às vezes, né, de cada 100, 80, 50 inscritos no canal, quer sobressair, né, quer denegrir, quer agredir com palavras, dizendo, não, que você é um herege, você tem demônio e tal. Então, esses que a gente vai notando e percebendo, aí, infelizmente, eu tenho que excluí-lo, né, do nosso meio, deste canal, para dar prosseguimento, né? Então, às vezes, quer saber mais do que os outros, é o dono da verdade, e começa a entrar com palavras que não está de acordo com o contexto, que vai se afastando demais e acaba até agredindo moralmente, espiritualmente, e lá vai. Então, para não chegar a este ponto, é melhor excluí-lo. Então, graças a Deus, né, a maioria, apenas 2, eu excluí 2, mas graças a Deus que os demais irmãos e irmãs inscritos neste canal são coerentes, né, têm me ajudado até mesmo contribuindo com o crescimento deste canal, com seus comentários, né, não de elogios, mas a sua participação dizendo, tá certo, irmão Van, eu concordo, eu discordo por causa disso, disso, amém. Mas tudo dentro do campo, né? Tudo dentro do conhecimento da teologia e escatologia, amém? Glória a Deus. Então, a você, o mais novo inscrita, a mais nova inscrita, meus parabéns, sejam sempre bem-vindos. O canal Metanoia da Graça, nós sempre produzimos e postamos nossos vídeos sempre às 18 horas, ou seja, 6 horas da tarde, ou 6 horas da noite, que é o fim da tarde e o início da noite, sempre às 18 horas, tá bom? Tranquilidade? Então, sou seu irmão Van, aqui, direto de Cabedelo, Paraíba, capital João Pessoa, nordestão brasileiro, assim Deus querendo, para todo o Brasil, né? E até mesmo se a mensagem for edificante, né? E for bíblica dentro das Escrituras, amém. Deus assim vai levá-la para os corações dos seus eleitos, predestinados, filhos e filhas do Deus eterno. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero também trazer uma saudação aos meus irmãos que estão estudando um pouquinho, assim como eu, do grego, né? Charis kai eirene, ou seja, graça e paz da parte do Deus eterno e do Senhor Jesus Cristo, né? A Ele a glória e o louvor para todo sempre. Então, estamos estudando, meus queridos e amados irmãos, hoje é exatamente, deixa eu colocar aqui, irmãos, deixa eu ligar aqui o notebook para que ele não descarregue e não venha. Pronto. Então, para quem está me acompanhando agora, eu terminei, né, sobre Altegenea, ou seja, esta geração não passará, que disse Jesus, né, ao irmão
eu não lembro o nome dele, mas ele comentou agora no canal e ele disse exatamente o que muitos precisam ouvir. Jesus não veio ainda, porque ele mesmo disse: o dia e a hora ninguém sabe, ou ninguém sabia, a não ser o seu Pai. E o irmão comentou aqui sabiamente, disse: Jesus não sabia, não é que ele não sabia, né? Ele expressou aquilo ali. Talvez a parte humana, a parte física, né? A parte terrena de Jesus não sabia, não foi revelado a um homem chamado Jesus, o dia e a hora. Mas ele disse: a geração ele sabia, o período, o tempo da geração. E ele disse que não passaria a sua geração, a geração dos discípulos, e todos os eventos escatológicos, né, ocorreriam no período da geração. E aquela geração, Jesus sabia sim. Parabéns, meu irmão, meu querido e amado irmão, por este entendimento abençoado. Amém? Vamos lá? Então, eu estou falando aqui sobre o Apocalipse. E o tema é Apocalipse. Preste bem atenção neste início desse tema. Apocalipse, as revelações que não te contaram. E é verdade. Existem revelações dentro do Apocalipse que não me contaram. O que me contaram nas escolinhas dominicais, o que eu aprendi, foi que Jesus estava voltando, seria iminente, a qualquer momento Jesus tinha que voltar, a grande tribulação estava estourando, estamos no princípio de dores, né? Jesus vai destruir esta terra, Deus irá destruir esta terra para transformar um novo céu e nova terra. Então, essa foi a doutrina que eu aprendia nas escolinhas dominicais. Agora, e o Apocalipse? E as revelações que não te contaram e nem me contaram? Vamos ao assunto? Vamos lá? Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. E eu quero que você preste bem atenção nestas revelações a partir de agora. Olha só. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João. Aqui já tem uma revelação que não te contaram. Só no primeiro versículo do Apocalipse, no capítulo 1, já tem revelações que não vão te contar nas escolinhas dominicais e nem sabatinais. Eu falei que a palavra Apocalipse, no estudo que será lançado hoje, né, dia 16, né? E esse que eu estou falando agora com vocês será lançado amanhã, dia 17. Mas o estudo de hoje, do dia 16, que será lançado hoje, dia 16, eu falei sobre, que é o anterior a este, eu falei sobre o que significa a palavra Apocalipse, né? Aqui, Apocalipse no grego e Apocalipse no português e Apocalipse no grego. Qual o significado? Falei também sobre a data, o autor, que foi João, a data, né? Que os estudiosos, os doutores, pseudos-doutores das revelações, né, dizem que foi do ano 81 ao ano 96, mas outros doutores, né, de escatologias acreditam que o livro do Apocalipse sugere em datas mais antigas, né, eles sugerem isso, que o Apocalipse foi escrito em datas mais antigas, ou seja, antes de 70, o endereço do Apocalipse, muito importante isso aqui, está tudo no estudo anterior, tudo no vídeo anterior a este. Você vai lá e você vai ver para quem foi escrito o Apocalipse, quais as igrejas que Deus se preocupou e mandou enviar essas revelações e os acontecimentos que sucederiam logo após as que João estava presenciando, certo? Então, a igreja, onde João estava quando escreveu o Apocalipse, João foi exilado
preso a esta ilha, né, por causa de uma profecia que Jesus, de uma revelação que Jesus fez a Pedro quando Jesus estava nos seus dias de carne, humanizado, e Jesus disse a Pedro que João não morreria até que João visse a sua volta gloriosa no reino espiritual. O reino de Deus, o reino de Cristo é espiritual. Tranquilidade? Então Jesus revelou a Pedro que João ficaria. E João ficou vivo até ver todos esses acontecimentos e a vinda gloriosa do Filho do Homem ou do Cristo eterno. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos para aqui. Preste atenção nesta pergunta. As revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, as revelações iriam ser mostradas aos seus servos, os acontecimentos que ocorrerão em breve. Presta bem atenção aqui. Esses acontecimentos, essa revelação ou essas revelações do Apocalipse enviada às igrejas da Ásia Menor, os acontecimentos iriam demorar ou iriam acontecer logo? Esta é a pergunta básica, essencial para você começar a entender os mistérios e aquilo que não te foi revelado nas escolinhas dominicais. Por exemplo, esses acontecimentos aqui, que Jesus revelou a João, iriam acontecer, iriam demorar, vamos dizer assim, o Apocalipse, os acontecimentos do Apocalipse, iriam demorar 2.000 anos, 2.500 anos, 3.000, 4.000, 5.000 anos, ou esses acontecimentos iriam acontecer logo, rápido, depressa. O que você me diz? Vamos ver? Então, aqui, seria para a nossa época, no século XXI, esses acontecimentos aqui, foi endereçado, era para ser revelado, foi revelado a nós, ocultaram da igreja do primeiro século e essa revelação só veio ser clara, objetiva, real, e só veio ser esclarecida nos nossos dias, ou as revelações de Jesus Cristo que ele revelou a João e os acontecimentos do que iria acontecer foi para a igreja do primeiro século? Seria rápido ou iria demorar o que foi revelado a João? Então, são essas perguntinhas que você tem que fazer ao professor da escolinha dominical. Pergunta ao teu professor da escolinha dominical, sabatinal, salão do reino. Pergunta a eles, professor, o Apocalipse foi escrito para nós ou para a igreja do primeiro século? Primeira pergunta. Segunda, professor, o Apocalipse, os acontecimentos aqui do Apocalipse, seria para nós ou para a igreja do primeiro século? Professor, outra perguntinha aqui, você pergunta a ele. Seria para a nossa época ou para a época deles, do primeiro século? Seria para a nossa geração ou para a geração de Pedro, João, Tiago, Paulo? Faça essas perguntinhas, né, ao seu professor, ao pastor, né, lá onde você congrega. Agora, você vai ver aqui que de início você já vai ter uma surpresa, talvez não muito agradável, né? Quando você perguntar, ele vai dizer, não, o Apocalipse foi escrito para nós. Algumas coisas aconteceram, outras não aconteceram, porque foram guardadas e só iriam acontecer nos nossos dias. Será? Vamos ver aqui. Muito bem. Então, vamos ver aqui. Então,
logo de cara, nesta leitura aqui, você já vai perceber que o Apocalipse não foi escrito para os nossos dias. Que o Apocalipse, os acontecimentos que foi revelado a João, né, não seria para a igreja atuais. Por que, irmão Van? Por que você diz isso, irmão Van? Vamos lá. No capítulo 1, versículo 1, diz, para mostrar aos seus servos. Aqui, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Essa palavra aqui, ó, servos, vem de um substantivo grego, doulos. Um servo, escravo, criado por nascimento, diferente de alguém comprado ou escravizado na guerra, que eram obrigados a servir como um escravo, certo? Então, doulos, essa palavra aqui, servo, você encontra lá em Gênesis capítulo 17, versículo 12 a 17, ou Êxodo capítulo 12, versículo 44. Agora, aos seus servos, para mostrar a seus servos. Servos são exatamente os irmãos da Ásia Menor, para mostrar aos irmãos da Ásia Menor, servos, para mostrar servos de quem? Servos de Jesus Cristo. Quem eram os servos de Jesus Cristo no tempo de João? Os irmãos da Ásia Menor. Ou seja, os servos que João se dirige aqui foram os irmãos do primeiro século, os irmãos da primeira era cristã. Capítulo 1, versículo 4. Versículo 4, ele fala sobre isso. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Aqui estão os servos, certo? Esses irmãos aqui dessas igrejas, das 7 igrejas, aonde? No Brasil, né? Na África, na Europa, na Ásia, não. Na Ásia, nos dias de hoje, não. As 7 igrejas na província da Ásia. Ou seja, isto aqui foram as igrejas, os irmãos do primeiro século, da primeira era cristã, antes do ano 70, antes da vinda de Jesus ou da queda do templo. Então, João escreve às 7 igrejas na província da Ásia. O endereço desta carta foi a estas igrejas do primeiro século. É bom salientar, é bom você ficar bem atento a isto aqui, porque até mesmo alguns pastores podem dizer, e João, Deus mandou João escrever às 7 igrejas. Irmão, nós somos a igreja da Ásia. Aí você vai ver, daqui a pouco eu vou lhe mostrar as 7 igrejas, né? Então, João escreveu às 7 igrejas, ou aos seus irmãos contemporâneos que se preparassem para o grande dia, o grande evento. E estas igrejas do século I, da primeira era, eu vou frisar bem isso, ou seja, antes do ano 70 DC, esses irmãos deveriam estar preparados para o Apocalipse, ou seja, para a grande tribulação, a grande perseguição e a queda do templo, e logo em seguida a vinda em juízo do Filho do Homem. Então, a gente vê aqui, certo? Mostrar aos seus servos. Os servos foram, João escreveu a estas igrejas aqui, ó, que não existe mais nenhuma. E tudo já aconteceu na província da Ásia, graça e paz a vocês, da parte daquele que era, que é e que virá para eles. Preste atenção, aquele que virá, João está no ano 69, beirando o ano 70. E por isso que ele disse, daquele que era, daquele que é e que ainda virá para eles, para esses irmãos aqui, viriam para esta igreja, para a igreja do
do primeiro século. Então, este virá aqui, que você pode traduzir agora no nosso bom português, ou seja, a Bíblia, ela precisa ser corrigida, né? Alguns verbos, este verbo aqui não é mais virá, este verbo agora é assim, ó, daquele que é no momento para eles, que era no passado e daquele que veio, porque Apocalipse, livro histórico, foi um livro do primeiro século, que foi concluído no ano 70, então Jesus veio no ano 70, fez juízo sobre o velho Israel, sentenciou, né, com a sua justiça de juízo, e veio, e ali ele consumou todas as suas profecias que ele mesmo teria feito, né, no ano 30, e agora no ano 70 se cumpriu, estava se cumprindo, e o estabelecimento completo do seu reino espiritual. Então, Jesus mandou João escrever para estas igrejas do ano 30, 20, 30, quando ele começou a semear, ano 30 até o ano 70, que durou exatamente 40 anos, que foi aquela geração. Tranquilidade? Beleza? Então, essas igrejas aqui não são as igrejas dos nossos dias, não. Essas igrejas aqui, esses irmãos foram os irmãos do primeiro século, da primeira era cristã. Tranquilidade, beleza? Vamos prosseguindo aqui. Tem muita coisa boa para a gente desfrutar. Então, o tema, as revelações. Você já está percebendo aqui que isso aqui que eu estou falando aqui, que está dentro da Bíblia, dentro do Apocalipse, os pastores não te revelaram. Os doutores não podem te revelar, certo? Porque senão eles mesmos vão se contradizerem. Eles estão dizendo que Jesus vai vir, mas a Bíblia diz que Jesus já veio. E eu vou mostrar para você. Então, foram exatamente os irmãos localizados na Ásia Menor, no primeiro século, que deveriam prestar bem atenção que isto não é revelado nas escolinhas dominicais, sabatinais e salão do reino. Não! Repito, foram exatamente esses irmãos aqui do primeiro século, os contemporâneos de João, de Pedro, de Paulo, de Tiago. Esses irmãos aqui, certo? Localizados na Ásia Menor, na província da Ásia do primeiro século, que eles deveriam ler, ouvir e guardar as revelações. Vamos ver? Esses irmãos aqui, ó, as revelações, os acontecimentos, tudo que Jesus revelou a João, João revelou a essas igrejas aqui. Essa carta do Apocalipse foi dirigida a essas igrejas, e eles deveriam, deveriam ler, ouvir e guardar. Versículo 3. Versículo 3. Está aqui, ó. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. A quem a profecia foi endereçada? A qual igreja? Qual tempo? Qual era? Qual século? É aí que você vai fazer toda a diferença. Irmão, eu nunca me ensinei. Eu fiz quase 30 anos dentro de um sistema religioso evangélico. Eu fui pastor de sistema há mais de 10 anos, quase 15 anos. Eu fui pastor e um bom pastor, né? Dentro do sistema religioso evangélico, nunca me ensinaram isso. Fiz seminário, nunca me ensinaram isso. Você vai dizer, mas isso é uma heresia, doutrina de demônio. O que está escrito é uma heresia, é doutrina de demônio. Feliz aquele que lê, quem? Aos irmãos do primeiro século, as palavras desta profecia. Felizes quem? Os irmãos do primeiro século que leram, são aqueles que ouvem. Quem ouviu? Os irmãos do primeiro século. Sua mensagem e obedecem. Quem deveriam obedecer? Nós ou eles do primeiro século? Eles do primeiro século.
ao que ela diz, pois o tempo está muito distante. Interessante, João escreve para a igreja contemporânea dos seus amigos, irmãos do primeiro século. João escreve para eles, mas João diz, olha, eu estou apenas escrevendo para vocês. Eu estou apenas relatando aquilo que, né, o Cristo ressuscitado me revelou. Mas esses acontecimentos não é para vocês, não serão para vocês. Vocês não vão ver, vocês não precisam. Olha a enganação de João. João disse, feliz aquele que lê, feliz aquele que ouve, feliz aquele que obedece. Para que João falou de graça? Por quê? Porque o tempo não estava próximo. O tempo estava muito distante, né? O tempo não seria para eles, mas seria para nós. É isso que o texto está dizendo. Isto é heresia. Dizer que o tempo estava próximo para eles é heresia. Agora, dizer que o tempo estava próximo para 2000, 2050, 3000, 5000 anos, isto não é uma heresia, isto não é uma falsa doutrina, isto não é trocar as palavras. Presta bem atenção aqui, ó. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedece ao que ela diz. Agora, ó detalhe, pois o tempo está próximo. Daqui a pouquinho, né, nos próximos vídeos, eu vou trazer detalhadamente o que significa esta palavra próximo na língua grega. Lembrando que o Apocalipse também foi escrito na língua grega, o grego koiné ou koiné, como queiram, certo? O grego popular, o grego da época, né? E os discípulos falavam muito bem, entendiam muito bem e escreviam muito bem, embora que tenha alguns erros aqui, né, ortográfico, mas não altera o conteúdo objetivo, certo? Então, porque o tempo das coisas estava muito próximo. Amados, preste atenção. Se estava muito próximo, por que João, se não estava próximo, perdão, por que João orientou a estas igrejas aqui que ficassem alerta? Por quê? Se o tempo não estava próximo. Agora, se o tempo estava próximo, próximo para quem? Para eles ou para nós? Próximo aqui, questão de meses ou ano, ou próximo, questão de 2000 anos, 3000 anos. Isso é próximo? Isto não seria um absurdo dizer que próximo aqui são 3000 anos? Não seria uma aberração? Não seria uma forçar, né, até romper de uma heresia, dizer que próximo aqui ainda vai durar um tempo incerto que nem mesmo eles sabem? Nós sabemos sim, porque já foi revelado, já aconteceu. Então, próximo aqui, estava próximo da queda do templo de Jerusalém, próximo da grande, que eles já estavam vivenciando, eles, os discípulos aqui, esta igreja, a igreja do primeiro século, já estavam passando, rompendo a grande tribulação, que começou exatamente no ano 68 do primeiro século, da primeira era cristã, certo? E terminou no ano 72. A queda do templo, no período da grande tribulação, aconteceu exatamente no ano 70. Todos os pastores, todos os teólogos, todos os pós-doutorados, PhDs, reconhecem e concordam que houve a grande tribulação no ano 70. E Jesus disse, nunca houve e nunca haverá. Os pastores dizem, nunca houve no ano 70 e vai haver outra. Ou seja, os pastores desmentem, dizem que Jesus mente, porque Jesus disse, nunca houve
e nunca haverá. Os pastores disseram, já houve, mas haverá outras. Quem está falando a verdade? A Escritura, Jesus ou os pastores nos dias de hoje? Então, perceba aqui, eles dizem, feliz aquele que ouve a sua mensagem e obedece ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Amado, próximo aqui é da grande tribulação, próximo da vinda de Jesus Cristo, próximo do ano 70. O Apocalipse foi escrito, sim, antes do ano 70, ou antes, para melhor dizer, antes da queda do templo. Se o templo caiu no ano junho, julho, agosto, setembro, ou dezembro do ano 70, o Apocalipse foi escrito no finalzinho do ano 69 e no início dos primeiros meses ou no início dos primeiros meses do ano 70. Por quê? Porque o tempo está próximo. Próximo, meu amado, da escolinha dominical, você que frequenta a escolinha dominical, você que frequenta Salão do Reino, você que frequenta ali sétimo dia, e outras religiões, próximo não para nós. É enganosa esta falácia, é enganosa esta doutrina, é mentirosa esta doutrina quando diz que o tempo do Apocalipse, os acontecimentos do Apocalipse, está próximo para nós. Não, é coerente, é honesto o pastor, ou seja lá quem for ele, o pregador, quando ele diz que o tempo estava próximo para eles e não para nós. Próximo para a igreja do primeiro século, próximo para os irmãos contemporâneos de Pedro, de Paulo e de João, próximo para os crentes da primeira era, certo? Próximo para a igreja da Ásia Menor do primeiro século e nunca próximo para nós. Perfeito? Tranquilidade até aí? Então, deixa eu ver aqui. Bom, então aqui. Então, no primeiro século, deveriam ler, a igreja do primeiro século, eles deveriam ler, ouvir, guardar as revelações. Esses irmãos do primeiro século. Por que a profecia foi para eles? Então, por que a profecia do Apocalipse foi escrito para a igreja do primeiro século? Por quê? Existe um porquê aqui. Esta é mais uma pergunta, certo? Que eu faço aos doutores, PhDs, pós-doutorados. Por quê? Porque a profecia, os acontecimentos, aqui, versículo 1, porque, para mostrar aos seus servos, os acontecimentos que ocorrerão em breve aqui, o tempo está próximo, breve, logo, depressa, vou trazer tudo, daqui a pouco eu vou revelar o que significa essa palavra aqui, breve, enguis, tarros, tarris, eiteus. O que significa isso na língua original? Isso é o grego, certo? Então, ocorreram esses acontecimentos aqui, os acontecimentos do Apocalipse, porque a profecia ou os acontecimentos do Apocalipse foi escrito para a igreja do primeiro século e não para nós. Quer saber o porquê? Próximo vídeo. Você vai ter que assistir. São dois motivos que João escreveu para os seus irmãos contemporâneos. Dois motivos que João escreveu para a igreja do primeiro século, da primeira era cristã. São dois motivos que João escreveu, para a igreja da Ásia Menor. Então, os irmãos do primeiro século, do ano 30, depois da morte e ressurreição de Cristo, até o ano 70, eles deveriam aguardar esses acontecimentos. Eles passariam por esses acontecimentos, eles passaram, eles vivenciaram, certo? Eles foram testemunhas do princípio de dores, da grande tribulação, da queda do templo e da vinda iminente do Filho do Homem sobre o juízo sobre Israel. Então, a pergunta
Por que o Apocalipse, esses acontecimentos, certo? Foi escrito, certo? Para os irmãos contemporâneos de João, ou para a igreja do primeiro século e não para nós. Deixa teu like, não perca o próximo estudo. Deixa aí, faça a sua inscrição e comenta, mas comenta aí, discorde, né, concorde, mas dentro do conteúdo, dentro do tema, né, sem agressões verbais, pessoais, sem baixaria, porque senão eu vou ter que excluir, tá bom? Mas discorde dentro do campo da escatologia e teologia. E use os textos. Eu quero que, se você for discordar, discorde desta palavrinha aqui, ó, breve. Breve. E o versículo 4 aqui, ó, o tempo, versículo 3, aqui, ó, o tempo está próximo para quem? Breve para quem? Para nós ou para eles? Graça e paz, ou seja, Haris, Kai, Eirene, graça e paz. Povo eleito de Deus. Até o próximo estudo.